tem um motivo para bater na esquerda. E o motivo são dois, basicamente. Primeiro, existe uma hegemonia cultural. O que é isso? Os meios de comunicação, as universidades agora mais ainda, eles são ambientes que não têm pluralidade de ideias. A nossa tentativa de reproduzir documentários por meio de alunos das instituições voluntariamente prova isso. É manifestação, é boicote, é rasgar cartaz. No nosso Instagram lá do Brasil Paralelo Oficial tem esses posts. A gente posta os depoimentos dos alunos e posta também as fotos dos acontecidos. Evento no Facebook dizendo que tem que dar soco na cara do aluno que quer passar o documentário. Então é violência, ameaça agressiva, escola, direção da instituição dizendo que aqui isso não passa, que não é alinhado com a escola, o documentário. Eu fico perguntando, né, que tipo de critério é esse que diretores de instituição de ensino têm para dizer o que é alinhado e o que chega ou não nos estudantes. Então, primeiro tem essa hegemonia cultural, que nós como anti-establishment, que é um pouco assim a nossa DNA, tem que bater nisso, não pode deixar umas pessoas que têm um viés de ideia dominarem a narrativa e implementarem isso. O segundo motivo, bem mais dramático e que a gente não consegue entender, aliás, está linkado com essa hegemonia cultural, o porquê que não é divulgado quando a gente fala comunismo, que virou uma palavra que parece que você está jogando qualquer inimigo nisso, né? Ah, seu comunista. Generalizando. Quando a gente está falando de comunismo, a gente está se referindo àquele grupo que matou 100 milhões de pessoas em nome de uma ideologia. 100. Não, eu não tô chutando um número, tá? Eu tô sendo otimista, porque tem Mao Tse Tung, tem a União Soviética, tem os exilados, tem os gulags, tem Cuba, tem as revoluções africanas. É muita gente. E do outro lado, que a gente tá falando, não é de uma ideologia que quer desenhar o mundo ideal. O capitalismo, que a gente chama de capitalismo, inclusive comprando o frame que a esquerda joga, porque esse termo não nasceu no lado ocidental da coisa, nasceu justamente dos críticos do livre mercado, eles jogaram essa ideia de capitalismo. Isso não é uma ideia de construir uma sociedade capitalista, é a evolução natural da coisa, é como as pessoas foram se dividindo, melhorando o mundo. E enquanto o capitalismo, de um lado, diminuiu as taxas de natalidade, dobrou a expectativa de vida, aumentou o conforto de todo mundo, do outro lado, os caras condenaram quase metade da população à pobreza e botaram 100 milhões de assassinatos na conta dessa revolução que tanto se pretendia. Então, não pode deixar essa ideia surgir como se fosse olha só, o PCdoB tem uma proposta para a nossa democracia. Não, ele tem uma proposta de botar um fuzil na tua cara se tu não concordar com ele. É isso que eles fizeram desde sempre e vão continuar fazendo. Se os caras chegarem no poder, se a vertente comunista chegar no poder, vai fazer isso de novo. Não existe nenhuma exceção, não existe nada que se prove contrário. Então tem um viés partidário. Não, de forma nenhuma, não tem partido nisso. O que você é contra o comunismo. viés de valores. Sabe o que é parcialidade? A diferença, as pessoas falam, tem imparcialidade. Parcialidade é você ver que um lado matou 100 milhões de pessoas e você tratar os dois como igual. Isso é parcialidade. Não, mas aí foi Guerra Mundial. Isso os matou dos dois lados. Eu não tô botando nazista nessa conta, hein? Não tô botando nazista. Vai botar nazista. Nem Inglaterra, nem as guerras da segunda. Mas você tá colocando só uma coisa, quem que atirou e quem matou. E o outro lado também, caramba, não é possível. Exemplos? Os dois mataram. Foi uma carnificina. Mesmo, foi uma carnificina. Segunda Guerra. Segunda Guerra era o quê? Segunda Guerra foi carnificina. Qual foi o motivo da Segunda Guerra? Só pra gente se conceituar aqui. Qual é o quê? Qual é o motivo da Segunda Guerra? O motivo da Segunda Guerra Isso, Mundial? da Segunda Guerra foi a continuação da primeira. São os totalitarismos. Sim. São os totalitarismos. Não, entende como é Sim, a Alemanha tava numa merda da economia. Não tem livre mercado no motivo da guerra, cara. Não tem o capitalismo matou de um lado. O capitalismo salvou de um lado. Essa palavra é escrota. Tinha a democracia. Porque a democracia liberal é bonito. Todo mundo usa democracia. Você quer um coisa fetiche, mais linda? É um fetiche. Claro, é que nem um verde. A natureza. A natureza. O cara que fala isso pra você, esse cara tem aí até uma bom frase do discurso. Milor, tem uma frase do Milor boa, que ele fala: democracia é quando eu mando em você e ditadura é quando você manda em mim. É isso aí. A democracia sempre é linda. Mas eu acho que dentro dessa coisa do espectro, acho que confunde muito, o que a gente tenta trazer é o seguinte: a gente considera essa coisa de direita e esquerda uma simplificação equivocada, errônea. Acho que não pode enquadrar tudo entre direita e esquerda, até porque o momento que surgiu direita e esquerda, a da Revolução Francesa e tal, é totalmente anacrônico em relação ao que a gente vive hoje. Então não pode ser usado esse tipo de espectro. O que a gente usa como princípio, e aí sim existe um valor por trás nas coisas que a gente produz e que a gente faz e tal, e como a gente toca a nossa vida de modo geral, é uma ideia conservadora e liberal. Não no sentido de, a gente pertence a esse grupo, não pertence a aquele. Mas é uma forma de encarar a vida, uma forma até filosófica de perceber as coisas, de tentar se pautar sempre na realidade e não com uma ideologia utópica de como tem que ser o mundo e eu tô disposto a qualquer meios para chegar nesse fim. Não, os fins importam, mas os meios também importam.
Então, tudo que a gente vê que diverge disso, que traz uma perspectiva mais revolucionária, como é o caso das ditaduras totalitárias, União Soviética, etc e tal, que a partir de um ideal de mundo, de criar um novo homem, do que está posto aí é do mal, é patriarcal, é opressor, etc. A gente tem que destruir para criar uma coisa que a gente construiu com base em ideias, é uma coisa que a gente nunca viu na prática, na realidade. E a partir disso você vai adotar um método revolucionário, onde muita gente vai ficar pelo caminho porque não vai se encaixar e você simplesmente extermina essas pessoas. Isso é o revolucionarismo. E é isso que a gente é contra. Que é o oposto do conservadorismo, que é o que a gente traz. Então, esses pesos e essas medidas, eles estão pautados justamente nessa visão. O que vai na direção desse conservadorismo de não tentar Prudência. Então, mas, produzir por uma exemplo, realidade a partir